Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui quem fala é o Davi e o vídeo já começou daquele jeito. É incrível, meus irmãos, que ainda tem pessoas, que se dizem cristãs e que defendem ter votado nesse cara. É que eu não chamo de forma alguma de presidente. Isso aí tá mais pra manda-chuva, pra poderoso chefão, esse tipo de coisa, né? Não chamo. Pra mim é isso, o chefão, manda-chuva. Essas coisas que a gente percebia, os despertos percebiam, através dos atos, as decisões que eram tomadas, as ações que são realizadas, a gente dizia, olha, esse cara quer destruir de fato a família. Essas ideologias aí, que eles não falam durante a campanha, você vê como são covardes, não é? Por que é que o manda-chuva não falou de Fórum de São Paulo, que até então tinha vídeos que colocavam isso como uma teoria da conspiração, colocava o ursinho lá, o Sal, né? Debochando, graças à forma que o cabo sem miolo colocou o assunto. Acho que já para acontecer isso mesmo, né? Até pouco tempo era ridicularizado, aí agora assume, não. Fidel fez mesmo, a gente tá fazendo. Você acha que o Fidel tem algo bom para a população da América Latina? É óbvio que não. Olha só como ele tratou o próprio povo. Olha só como ele deixou o próprio país. O que se tem nesse Fórum de São Paulo, meus irmãos, é alta conspiração contra a pátria, contra a soberania da nação e contra, você ouviu aí, a nossa própria família, que vai muito além aí já das nossas terras, das nossas riquezas, vai muito além. Porque a família é a coisa mais preciosa. E nem isso os caras respeitam, muito pelo contrário. O deus desses caras se chama Karl Marx. Esse cara, até onde eu sei, tem controvérsias, mas era um vagabundo. Um cara que foi sustentado até ficar adulto pelo pai. Esse, quando morreu, ele nem pro enterro foi. E depois, já adulto, casado, foi sustentado pela esposa. Quer dizer, o cara não resolveu nem a vida dele, mas criou uma teoria para supostamente salvar o mundo. E segundo ele, não dava para ser implementada essas coisas que ele tinha, em mente. A população com um só gosto, chamou religião, inclusive, de ópio. Você vê esse ataque, inclusive, ao cristianismo, vem daí. E ele disse o seguinte, em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma instituição burguesa e existe somente na burguesia. Quer dizer, isso aqui já é uma contradição por si própria, Como é que a pessoa dá ouvidos a um idiota desses? Mas, se fosse assim, você não iria na casa de um pobre, numa ilha deserta, numa tribo de índio, e você não encontraria famílias ali, mas tem. Porque isso aí já vem da nossa própria natureza. Até os animais têm esse senso. Você vê a gatinha, como ela cuida dos gatinhos, E como eles se sentem confiáveis com ela, é um instinto. Mas o idiota diz que não, que só existe por causa da burguesia. Então assim os pobres não eram para ter, E aí ele diz que para melhorar a situação, ou seja, para as pessoas aceitarem as bobagens que ele queria implementar na sociedade, era preciso abolir a família. E fazer isso seria relativamente fácil se as pessoas perdessem o direito à propriedade privada. Ele fala nas palavras dele, tão logo a propriedade da burguesia fosse abolida, ou seja, não ser possível você ter as suas propriedades, os seus bens, ser tudo dividido, Ninguém é dono de nada. Eu já disse que isso é uma lógica completamente idiota, vai contra as ordens de Deus, Porque as ordens de Deus foi clara. O homem viverá do suor do seu rosto, mas esses caras não querem suar. Eles não querem. Eu já disse pra vocês que foram feitos, inclusive testes, hoje você não vê mais. Dentro de faculdade, o professor chegava lá, tava aquela tuia de jovens dinâmicos, comunistazinhos. Ele, vamos trabalhar aqui no sistema comunista, nas nossas notas. O pessoal, vamos lá, vamos lá. O que é que acontece? Aqueles alunos que tiravam 10, na mesma semana de teste, já ficaram com nota 7. Por quê? Poxa, professor, acertei tudo aqui, por que é que eu não tirei um 10, fiquei com a nota 7? Bom, porque a gente dividiu a nota para compensar aqueles que tiraram nota mais baixa. E aí aqueles alunos que tinham tirado 5,5, 4,5, 3, todos com nota azul. Nossa, olha aí, Se fosse no sistema malvadão, eu teria sido reprovado, mas como agora é tudo na união, dividindo as coisas, eu agora tô com nota azul. Na outra semana, o que é que aconteceu? Todos ficaram com nota vermelha. Por que isso aconteceu? Porque aqueles alunos que eram mais fracos já não gostavam de estudar, sabendo que tinha alunos fortes,
né, que tiravam 10, ele disse, agora eu não preciso estudar de forma alguma. Tem 50 notas aí para dividir para mim. E aí o cara que tirava 3, 4, 5,5 passou a tirar 0, confiando que os outros, né, ia compensar a nota dele. E aí os alunos vão procurar a diretoria, olha, eu quero que seja anulada essas notas aqui, vai manchar o meu currículo. Cadê a divisão? Você vê isso próprio, né? Você vê a esquerda canalha falar aí, como eu disse a vocês em outros vídeos, você vê eles falar aí em inclusão de presidiário, mas você não vê eles contratar ninguém para o gabinete deles, nem para a segurança particular da casa, dos filhos, das esposas deles. Não fazem isso. Você é para contratar na sua empresa, mas eles próprios não fazem isso. Vocês vê eles falarem contra tal de burguesia, isso e aquilo, quando eles próprios são os burgueses. Você não vê os caras viver de forma humilde. Muito pelo contrário, é jatinho para cá, jatinho para lá. O próprio manda-chuva vai para a Europa, fica no melhor e mais caro hotel que tem por lá. É assim que é a vida deles. Agora, o pior, meus irmãos, é que tem pessoas que dizem que são evangélicas e ainda insistem em defender. Não, mas o cara tem pena dos pobres. Pena em quê? Mantendo todo mundo pobre, porque é isso que eles fazem. Trabalham endividando as nações. Não tem nacionalismo nesse povo. Ah, Davi, mas eles não privatizam. Eles fazem pior do que privatizar. Porque existe coisas piores do que privatizar. Por exemplo, o endividamento. A ineficácia do serviço, por exemplo, é outra. Eles sabotam a própria empresa. E o atual manda-chuva, além de fazer tudo isso, ele também privatiza sim. A Petrobras é uma empresa mista graças a ele. Abriu a empresa que era nacional, totalmente nacional. Então ninguém venha me dizer que esse cara defende o patrimônio público, não. Ele fala que defende. Mas as ações dele é igual no tempo de campanha. Eu queria que ele dissesse que combate, né, a família, o patriotismo na época da eleição. Ele fala agora, porque sabe, meus irmãos, que ele tem toda uma mídia comprada para você ver, né? O nosso irmão aqui, Lucas França, me mandou uma matéria, desde já um agradecimento ao nosso irmão, da CNN. Eles falam o seguinte, ó, na abertura do Fórum de São Paulo, Lula diz que ser chamado de comunista é motivo de orgulho. O presidente brasileiro ainda pediu que a esquerda sul-americana faça autocrítica sobre os erros cometidos nos últimos anos. E aí eles repetem aí, né, o que a gente já viu, né? E aí eles dizem o seguinte, ó, conforme o chefão do executivo, o Fórum de São Paulo, criado em 1990, foi a primeira experiência latino-americana em que a esquerda se juntou, sem tirar suas diferenças ou acabar com suas divergências para disputar espaços políticos. Na opinião de Lula, a América Latina e principalmente a América do Sul viveu o seu melhor momento em 500 anos, entre 2002 e 2010, com políticos de esquerdas no poder. Foi aí, né, que a dívida aumentou de vez e a bagaceira foi grande. Exatamente quando o Dr. Enéas falava. Agora, o que é de fato esse Fórum de São Paulo, meus irmãos? Isso aí é uma alta conspiração contra a pátria, contra o teu direito à propriedade privada. Você ouviu o deus deles, o Marx. E agora, né, está escancarado também a família. Eles sabem, meus irmãos, que é impossível essas ideias deles, esses planos malditos, se concretizarem de fato se você tiver a sua família, se você tiver a sua crença em Deus. O próprio Marx também chama de ópio, né? Como eu falei, a religião. Mas quando se fala em religião, nós estamos falando de cristianismo. Porque se a pessoa traz os valores que ali estão, as doutrinas cristãs, para o seu dia a dia, ela jamais vai aceitar o que eles estão propondo. E a gente não está percebendo, meus irmãos, mas os ataques à propriedade privada, à tua família, tá aí. Quando você vê os caras colocando aí, criando leis, e no Brasil é assim, você compra a sua propriedade, a sua casa. Se você não pagar o IPTU dela, uma hora essa dívida vai ser executada e a sua casa pode ser penhorada. O seu carro, o que é isso de licenciamento? Ora, esse licenciamento, eles podem dizer, não, mas é para ver se o seu carro está em ordem. Nem isso acontece. E se acontecesse, não seria nada mais do que hipocrisia. Ora, como é que você vai ver se o carro da pessoa está legal quando as estradas estão a verdadeira desgraça? A besta fera que Padre Cícero falava. Não tem como. Então, ainda que se fizesse o teste, era hipocrisia, mas nem se faz. Você paga, renova e tá lá. E se você não pagar, o que é que os caras fazem? Eles tomam o teu veículo vai ser leiloado. Isso já é todo o aspecto do comunismo. Se você lembrar da época dos escravos, você vai ver, meus irmãos, que nós temos um sistema muito parecido. A coisa apenas se civilizou, mas nunca deixou de existir, porque antigamente era brutal, né? Você ia logo pro chicote, ia logo pro tronco.
Ficar amarrado ali levando a chibatada. Agora a coisa é feita de forma mais civilizada. Mas escravidão não deixa de ser escravidão somente porque você não apanha. Tem outras formas de fazer o povo sofrer, e é o que esses caras fazem. Mas quando eu vejo em comum que aquele pessoal trabalhava numa terra, gerava riqueza naquela terra, era isso que eles faziam na fazenda. Dia e noite os caras trabalhavam, geravam riqueza ali, mas não usufruíam daquilo porque eles não eram donos. A mesma coisa acontece agora. Você trabalha, se esforça pra caramba, paga o valor de um bem como um carro 5 vezes mais do que é lá fora. Quando você consegue, aí você vai ter que trabalhar ainda mais para manter, porque difícil não é comprar, difícil é manter. Aí você vai trabalhar mais para manter. E ainda por cima, caso você não consiga pagar os licenciamentos do governo, seu carro é tirado de você na cara dura, porque na verdade ele nunca foi seu. Não existe permissão para isso ser seu. A mesma coisa estão fazendo com as propriedades aos poucos. Você vai cavar um poço artesiano, tem que pedir. Se fizer sem, vai ser multado. E as multas, dependendo, né, se for ambiental, elas podem ser o valor da propriedade, você já perde. Na tua casa a mesma coisa. Vai fazer alguma obra aí, que vai mexer na terra, vai cavar, sei lá, um porão, você pode ser enquadrado na lei ambiental também. Então, todas essas coisas estão avançando, meus irmãos, que é justamente, né, tem Jorge Soros por trás disso. A ideia é tirar toda a dignidade do cidadão de bem para que ele seja cada vez mais dependente do Estado e assim ele não reclame. Porque a partir do momento que a pessoa não tiver os valores morais que o cristianismo traz, a partir do momento que as pessoas não tiver um conforto, uma dignidade, elas vão passar a aceitar tudo que é proposto por esses caras sem questionar, sem bater de frente. Você vê quanto mais pobre a pessoa é, mais omissa a essas coisas ela sempre será. Mais idólatra de político ela é. Eu ainda tenho que fazer aqui umas viagens para cidade pequena para vocês verem isso. Como é impressionante, né? Quanto mais pobre é o vilarejo, mais pobre é a vila, mais retratos de político tem nas casas, nos barracões. As pessoas até se vestem os anos todos com a camisa dos caras. É impressionante, meus irmãos. E o manda-chuva sabe disso. É falar em mudar, em tirar as esmolas que ele tira do próprio povo e devolve uma parte. Olha, a gente vai mudar isso, a gente vai diminuir o valor, pronto. Ele sabe que aquele voto ali é dele, pra sempre. Entende, meus irmãos? Quando eu lembro da mídia, né, ridicularizando, as próprias plataformas colocando fake news, né, que aquilo ali era uma teoria conspiratória sobre o Fórum de São Paulo, e hoje você vê abertamente uma CNN abrir a matéria com isso, né, meus irmãos? A gente tem um sentimento de revolta, eu não vou dizer que não, porque é, né? Quem pesquisou, né, quem teve coragem como eu tive, fiz vários vídeos mostrando a coerência deles, pessoas grandes dizendo, não, realmente existe ali. É uma tomada, né? Fazer uma pátria grande onde o Brasil seria o cabeça e toda a América Latina com regime comunista. Isso aí é traição contra a pátria. É conspiração. Só isso, meus irmãos, já era motivo para impeachmentar toda essa corja. Eu ainda falei, né, na época do impeachment da Dilma, que pelos crimes que envolvia aquele partido, o correto seria a dissolução dele, né? Mas você vê uma ganância dos infiltrados no movimento que é legítimo quando ele aparece, porque os caras só querem aquilo, olha, não tira os caras e deixa a gente, coloca a gente aí no poder que a gente resolve. A intenção deles é sempre essa, eles não querem diluir partido, eles não querem fazer a lei realmente valer. Porque ali, meus irmãos, era para ter tido prisão para muita gente, inclusive em outros poderes, colocar assim, né? Mas enfim, não foi feito e agora a gente está sentindo aí os efeitos. E só vai avançar, você vê os projetos de lei, você vê aí o que eles querem, inclusive a própria maneira como você ensina ao seu filho, né? Você vê que o Estado está cada vez mais presente nisso, está cada vez te limitando mais, que é justamente para que você não ensine o caminho que o seu filho deve andar. Se isso não for doutrinas totalmente anticristãs, meus irmãos, eu não sei o que é. E é triste ver pessoas que se dizem, né, crentes em Deus, ainda defender o sangue que também está nas mãos delas, porque escolheram o pior para a nação. Enfim, meus irmãos, fiquem todos com Deus, deixa aí a tua opinião. Um abraço e fui!